Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vocês estão felizes e animados, sim ou não? É desse jeito que tem que ser. Claro que a gente passa lutas, passamos, se não passamos por lutas, né? Isso é algo que é comum a todos nós, mas nós sabemos em quem nós podemos confiar, amém? Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Ele tem cumprido esse propósito e cada dia mais você precisa descobrir em Deus como Ele quer que você viva a sua vida, porque isso é maravilhoso. E quando você entra dentro do propósito de Deus para você, você enfrenta algumas dificuldades de pessoas que estão ao seu lado, mas nem sempre entendem o que você entende em Deus. Quando você resolve fazer algo para Deus, você enfrenta oposição, não é verdade? Quando você fica lá na sua, quietinho, tranquilo, tá, tudo bem, deixa ele aí, não está incomodando ninguém, né? Mas quando você resolve fazer algo que pode transformar ambientes, cenários, pessoas, aí você sofre oposições. Eu tenho certeza que na sua vida, toda vez que você buscou fazer algo que fosse importante, você sofreu oposições. Isso é verdade. Quantos de nós aqui já não tivemos assim, em ambientes que você percebeu que eram ambientes tóxicos? Sim, com pessoas tóxicas, né? Intimidação, armadilhas, fofocas, falsidades e coisas semelhantes a essas, criam ambientes tóxicos. E a pergunta é: como se manter saudável em ambientes como esses? Como se manter saudável em lugares onde as pessoas, você percebe que querem intoxicar as coisas, né? Como se manter saudável diante de cenários como esses? A resposta está na palavra de Deus, como sempre. E eu vou te dar atenção, tem um protocolo de segurança para ambientes tóxicos. Sim, tem um protocolo. E Deus vai dar aqui na sua palavra como você vai fazer para vencer esses momentos de muita toxicidade, né? De muito envenenamento, porque tem lugares e pessoas, né, que estão envenenando, sendo envenenadas e criam esses ambientes tóxicos. Você quer saber como vencer isso? Então eu queria que você acompanhasse. Sabe por quê? Esta hora você está fazendo uma escolha. Muita gente está escolhendo. Você está escolhendo assim: eu vou prestar atenção e sair daqui com alguma coisa que preste para a minha vida, que eu possa colocar em prática. Ou você está tomando aqui uma decisão de dizer assim: bom, já vim à igreja, já estou aqui, enquanto o pastor prega eu tiro uma soneca, né? E se você não tem muita paz lá na sua casa para dormir, fique à vontade, pode dormir. Eu não vou tentar acordar você, né? Porque diz que um pastor falou para uma criança, um garotinho que estava ao lado do outro, viu que o irmão dele estava do lado, né? A pessoa que estava ali do lado dele dormiu, e ele disse para a criança assim: ei, acorda o seu irmão aí do lado. Ele disse assim, a criança, com toda a sua pureza, respondeu: foi você que fez ele dormir, acorda você. Então eu espero que não faça ninguém dormir aqui hoje, mas se dormir, fica tranquilo, eu vou pedir para ninguém te acordar, né? Mas eu espero que você ouça a palavra e que você aproveite dessa palavra para viver uma vida saudável, mesmo em meio a tantas coisas que querem destruir você, derrubar você, envenenar sua família, pessoas ao seu redor, enfim. Um dos venenos prediletos do inimigo, e talvez esse seja um dos venenos mais perigosos, é a intimidação. Você não concorda comigo? Intimidação é um negócio... Hoje se chama também de intimidação sistêmica. E isso é crime, né? A intimidação sistêmica, o bullying, ele é crime, sabia disso, né? Você pode processar alguém
Esses dias mesmo eu fui aconselhado por alguém, estava passando por uma situação, e chegou um grupo de conselheiros e falou algo para mim, que ele estava lá no papel dele, tentando... alguns riram por causa da foto do cachorrão e do cachorrinho, né? Porque eu estou olhando só para você, eu falei, por que o pessoal está rindo? Agora eu descobri. Mas estava ali naquele ambiente e fui aconselhado a pensar sobre algo que me parecia, tudo bem. Aí eu fui conversar com outro profissional, ele disse, olha, existem duas maneiras de pensar a respeito do assunto. Você ouviu, mas eu tenho uma posição diferente. Falou comigo, né? Eu falei, tá bom. Aí eu conversei com outras pessoas envolvidas e elas tomaram uma decisão. Junto comigo, eu fui lá e comuniquei a decisão da família a respeito daquele assunto. E então, logo depois que passou aquilo, a pessoa, tá, então vocês resolvem. Não, nós resolvemos isso. Ok. Passou um tempo, de novo, olha, você sabe que pode acontecer isso. Aí tá, eu falei, não, já foi decidido. Aí passou um tempo, veio outra pessoa falar a mesma coisa. Aí esse meu amigo, que é o outro profissional que tinha uma opinião um pouco diferente de que eu recebi ali naquele lugar, ele disse assim, da próxima vez que eles vierem, você fala assim, estou me sentindo intimidado. Eles vão entender muito bem qual que é essa palavra, estou me sentindo intimidado. Porque a intimidação, ela tem o propósito de parar você, de fazer você desistir de uma decisão que você já tomou. A intimidação, principalmente quando ela é persistente e sistêmica, ela faz com que pessoas fiquem congeladas na vida, não é verdade? E qual seria o remédio, ou o antídoto dado por Deus contra esse veneno da intimidação? Então a palavra de Deus nos responde, contra a intimidação, a fé. Pode pôr o versículo, todos nós leremos então aqui, um versículo que está aqui. Veja só, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Olha só a intimidação, gente, os caras. Neemias, deixa eu só, mantenha o versículo aí, só para você ter um contexto, para você acompanhar melhor a leitura. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Não guarde esse nome para pôr em nenhum dos seus filhos, tá? Porque Artaxerxes, com certeza ele vai sofrer bullying no futuro, né? Se você põe. Artaxerxes era o rei da Babilônia, um império fortíssimo, poderoso, que tinha dominado Israel. E aí, Neemias, sabendo do que passava o povo de Israel, porque ele era um israelita, do que o povo estava passando lá em Jerusalém, ele está na cidade de Suzã, junto ao rei. Ele é copeiro do rei, tem bom salário, come bem, se veste bem e tudo mais. Mas quando os seus irmãos e Ananias chega e dá um relatório sobre como está a cidade de Jerusalém, ele sente compaixão, ele entra naquele espírito de solidariedade, ele é empático com aquela situação, e ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. Quando o irmão dele dá um relatório de que o povo que está em Jerusalém sofre de grande miséria, né? Falta tudo lá em Jerusalém, e eles são uns miseráveis, ele diz, não pode ser que a cidade de Jerusalém, a cidade do povo de Israel, passa por essa situação. E aí os irmãos dele disseram assim, os muros estão derribados e os portões da cidade estão queimados. Então a cidade, além de ser salteada constantemente, ela está totalmente insegura. Ele então, Neemias, ele tem compaixão daquela situação, sai de lá do seu lugar altamente, está protegido, come do bom e do melhor, veste as melhores roupas, está ali nas melhores festas, porque as festas do rei, o copeiro tinha que estar presente, enfim, ele está de boa. Mas quando ele sabe que o povo de Israel não está de boa, ele sai ali de Suzã e vai para Jerusalém para reconstruir os muros e consertar os portões da cidade, ou o grande portão da cidade que está queimado. E ele está tendo um certo sucesso.
ele reúne as pessoas, e ele tem um propósito em Deus, ele sabe o que Deus quer dele ali, porque sempre haverá, aprendi esses dias com um grande amigo meu, o bispo Rodovalho, que estava pregando, ele disse que Deus, você tem um Deus, você tem um lugar e você tem um propósito. É verdade, né? Quando você tem esse Deus que nós temos, ele te coloca num lugar com um propósito. Neemias entendia tudo isso. Bom, dito isso, vamos continuar a leitura. Quando os inimigos souberam que ele começou a ter um certo sucesso, ele começou a usar da arma da intimidação. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, né, ao lado do Gesem, aliás, era uma duplinha triste essa dupla do Gesem e Tobias, né? E o Sambalate era um trio. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Aquela dupla, Sambalate e o Tobias, e o Gesem também, eles estavam ali no meio daquela obra, e eles estavam próximos, e eles estavam dizendo: como é que você vai fazer isso? Você já ouviu aquele tipo de palavra assim: ei, quem você pensa que é para fazer isso? E se você está um pouquinho com a autoimagem meio baixa, né? Você diz: é verdade, eu não vou, essa parada não é para mim não, hein? Já sofreu esse tipo de coisa, pastor? Você? Você está de brincadeira. Você acredita mesmo nisso que você vai fazer? Isso que você está pensando, você quer que é isso? E aí, geralmente essas palavras, elas tendem a baixar ainda mais a nossa autoestima e a nossa confiança. Você tem que ser humilde? Sim, mas você também tem que ter autoconfiança, e ela tem que estar calcada em Deus. E o propósito aqui dessa intimidação era justamente esse, de dizer assim: ó, quem você pensa que é? Isso é grande demais para você. São frases de efeitos para intimidar você, para intimidar pessoas que se propõem a fazer algo que realmente seja relevante. Então qual é a resposta? A fé em Deus. A fé em Deus é a resposta. A fé no nosso Deus, que é Senhor, grande, terrível. Essa fé nesse grande Deus todo-poderoso, nesse Senhor, para o qual sequer é uma coisa difícil. Porque às vezes a gente diz assim, né? Para Deus nada é impossível, porque a gente está diante do quê? Do impossível. Mas também há um texto na Bíblia que diz assim: para Deus nada nem é difícil. Haverá coisa difícil demais para o Senhor nosso Deus? O que é difícil para você, o que é impossível para você, não existe essas coisas no vocabulário de Deus. Você entende quem é o teu Deus? E sabe, Neemias era um homem muito próximo de Deus. Se você ler o livro de Neemias, eu desafio você a ler. Esses capítulos são maravilhosos, eles têm a tendência de mudar a vida das pessoas que leem e estudam esse livro. Neemias, ele é um homem que tem fé. Apesar da intimidação, chamando-os de miseráveis e céticos demais, Neemias olha para Deus, e ele percebe, porque Neemias é um homem que tem intimidade com Deus, ele conhece quem é o seu Deus, ele ora muito, em todo o tempo, sozinho, a sós, junto com o povo. Neemias, ele orou, ele estava diante do rei, e o rei falou para ele assim: o que me pedes agora? Quer dizer, o que é que você quer que eu te ajude? Porque ele foi diante do rei para pedir alguma coisa. Ele falou: o que me pedes? O texto bíblico diz que então orou Neemias. Eu fico pensando, como é que Neemias fez? O rei está na frente dele e fala: o que me pedes? E ele vai parar para orar? Claro que ele não: rei, dá licença, vou orar mais um pouquinho. Não, ele não faz isso. Ele ali naquele momento, na sua comunhão com Deus, ele diz: Senhor, me dá graça diante desse homem agora. Quer dizer, Neemias não faz nada confiando na sua própria força, no seu próprio poder, mas ele acredita que o Deus Todo-Poderoso, o grande Deus, pode capacitá-lo para fazer coisas grandes. O teu Deus
livrou você da perdição eterna, não somente para te oferecer uma apólice de seguro contra o inferno. Deus salvou você porque Ele tem um propósito na sua vida. Sim, porque parece que há algum tempo a gente sempre ó, não, vamos anunciar Jesus, a pessoa vem aqui, levanta a mão, entrega a vida dele para Jesus, pronto, agora ele é um salvo, vamos cada um viver a sua vida. Não é assim não. Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo, separou você, aí no tempo apropriado Ele se revelou a você, lhe deu uma identidade de filho dele. Você não é qualquer coisa, você não é uma criatura de Deus. Ei, você é filho, você é filha de Deus. Você entendeu? Então aí, como filho de Deus, agora Ele tem um propósito para a sua vida. Mas quando você começa a viver esse propósito, surgirão intimidações. E como você vai responder? Qual é o antídoto contra esse envenenamento? É a sua fé nesse Deus que pode todas as coisas. Então, quando as pessoas se levantam com você, contra um sistema todo que a gente vê armado contra nós, não há problema, nós não temos o que temer, não há necessidade de ansiedade, porque o Senhor é o nosso pastor, e nós não teremos falta de nada, e ainda que a gente ande por um vale de sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor, com a sua vara e com o seu cajado, nos protegerá e nos livrará do vale da sombra da morte. É lindo perceber como Deus livra, sempre livra. Agora, foi com muita oração e dependência de Deus que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. E ele fez isso debaixo de muita intimidação. A pergunta que eu faço a você é: você já sofreu ou está sofrendo de intimidações? Como você reagiu ou tem reagido? Essas perguntas aqui vai ajudar você durante a semana a se lembrar de que intimidações podem acontecer. Eu creio que até elas acontecem o tempo inteiro, muitas vezes, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tem uma intimidação querendo fazer você parar, congelar. A questão é como você vai reagir. Voltando-se para dentro de si mesmo e se sentindo fraco e sem forças para continuar, ou você vai se voltar para o Deus grande, temível, né? Deus todo-poderoso, que tem um projeto para a sua vida, que ninguém pode impedir Ele de cumprir o propósito para a sua vida. Para que lado você vai olhar? Mas também há um outro veneno aqui que usaram contra Neemias, e é um veneno comum. É o mesmo inimigo, só que com outros jeitos de agir, né? Mas é a mesma coisa. Fundamentalmente, o inimigo sempre tem agido da mesma maneira. Contra a armadilha, o discernimento, porque há armadilhas para tudo quanto é lado, não é? Tipo assim, né? Tirar o queijinho da ratoeira, que é a armadilha para o rato, é uma missão quase que impossível, né? Mas esse ratinho aqui está tentando fazer alguma coisa para tirar esse queijo sem cair na armadilha. Sabe, a armadilha aqui de Neemias é uma coisa muito interessante. Quer ver? Vamos ler o texto que está ali. Veja aqui, ó. Quando Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Era um convite aparentemente, é tipo assim, ó, a gente está brigando, mas vamos fazer um acordo? Vamos buscar fazer um acordo? Vamos fazer um acordo aí, poxa. Para que a gente precisa brigar? Você tem seus alvos, você tem os seus objetivos, eu tenho os meus, e que tal a gente entrar num acordo? O convite me parece que era mais ou menos esse. Vamos lá. E aí ele convidou Neemias a ir para um determinado lugar que aparentemente era um lugar neutro. Não era nem o campo do inimigo e nem era o campo do Neemias. Era um campo neutro. Então, tipo assim, ó, você sai do seu lugar
eu saio do meu lugar, a gente se encontra e aí a gente bate um papo. Que tal esse convite? O grande lance aqui é que Neemias, o versículo 3 declara que, olha só, eles contudo, final do versículo 2, eles contudo estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Se você ler o contexto, você vai perceber que, Neemias, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é o Deus que conhece o passado, sabe fazer a melhor leitura do seu passado, Ele é um Deus que conhece o presente, Ele é um Deus que conhece o futuro, e Ele é um Deus que conhece os corações. Sabe quando você tem intimidade com Deus, Deus vai mostrar coisas para você que você não perceberia se fosse apenas olhar com os seus olhos naturais. Por mais experiente e esperto que você ache, alguém sempre cai numa armadilha. Uma hora ou outra, se a pessoa for na força dela, ela cai numa armadilha. Por mais esperto que ela ache que seja. Então, veja só aqui. Ele percebe qual o intento deles. Mas existe algo aqui, além do discernimento em Deus? Discernimento em Deus, que é o mais importante nesse texto, e que você sempre deve procurar discernir o propósito de cada convite que você recebe. Há também aqui algo que dirigiu Neemias para ele não cair nas armadilhas. Você consegue perceber o que é? Ele não trocava o essencial pelo periférico. Tipo assim, eu estou fazendo uma grande coisa, aí você recebe um convite para que você vá fazer outra coisa. Então, não aceite convites que vão tirar você do seu foco. Porque quando tira você do seu foco, você perde tempo e não alcança os seus objetivos no tempo apropriado que você deveria alcançar. E esse é o propósito muitas vezes de um convite como esse, de uma armadilha como essa. Então, duas coisas aí: lembre-se que Deus conhece o intento do coração de todas as pessoas. Se você tem intimidade com Deus, você, discernimento espiritual, você percebe, esse convite aqui parece que é muito bom, né? Parece que eu vou ganhar mais dinheiro, parece que eu vou ficar mais de boa. Mas aí você aceita o convite e você percebe que você caiu numa grande fria. É ou não é verdade? Sabe por quê? Porque a vida também não se trata apenas de dinheiro e coisas que você consegue ver, coisas materiais. Existem coisas ao seu redor que você também deve perceber. É ou não é verdade? Sim ou não? Que não são coisas daquele momento, não são imediatas, mas está ao entorno. Por isso que Neemias disse assim, eu sei quem é o meu Deus, eu sei aonde eu estava, eu sei porque que Ele me tirou da onde eu estava e me trouxe para este lugar, e eu sei qual é o propósito para o qual Ele me colocou neste lugar. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer neste momento, neste lugar. Esses convites que ficam tentando me desviar do foco de Deus para a minha vida, eu rejeito. É isso que você deve fazer. Contra a armadilha, o discernimento. Mantenha o foco, não troque o essencial pelo periférico. Você já foi convidado a fazer coisas que fizeram você perder o foco principal e assim foi atrapalhado a alcançar seus objetivos? Pense aí. Eu sei que, falando isso, eu sei que você vai se lembrar de alguma experiência que você falava, para aquela vez, estava fazendo aquilo, eu estava indo tão bem, fui ouvir aquela conversa, pronto. Você se lembra disso? Que atrapalhou o seu objetivo? Pense bem nisso, isso é o veneno. Mas a resposta para você, de Deus para você, hoje,
me busque. Deus está falando para você hoje. Tem intimidade comigo. Eu conheço os corações. O Senhor está falando isso com você. E Ele está dizendo para você assim: eu sei o que você precisa fazer. Venha conversar comigo. O Senhor está dizendo para você: eu tenho um propósito para você. Não perca o foco do meu propósito para a sua vida. Agora, também há um outro veneno, que é a insistência. Porque quando o Sambalate, o Gesem, o Tobias, o triozinho da discórdia, da maldição, dos invejosos, né, dos fofoqueiros, dos mentirosos, quando eles perceberam que não estava dando certo, eles começaram, insistência. Veja o texto que diz, o texto aí de Números 6:4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, a mesma proposta, o mesmo convite. Veja aí que há uma insistência. O inimigo, quando ele percebe que você não cedeu uma primeira vez, mas ele sente que você está quase, ele vai continuar, sabia? Aliás, se o inimigo tem uma característica forte, é a característica da insistência. Foi assim, lembra, quantos aqui conhecem a história, só para eu ver, quantos aqui conhecem a história, já assistiram algum filme, qualquer coisa, de Sansão e Dalila? Levanta a mão. A maioria conhece a história de Sansão e Dalila. Tem gente que não levanta a mão porque tem medo de fazer alguma pergunta, né? Então, vai que ele vai fazer alguma pergunta, quem levantou a mão que vai ter que responder, né? Mas tudo bem. Eu sei que você sabe, eu acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar de Sansão e Dalila. Qual que foi o grande problema da derrota de Sansão para os filisteus? É que Dalila era, na verdade, uma inimiga, né? Dormindo com a inimiga. E ele estava ali, e Dalila, me conta qual que é o segredo da sua força. Foi uma vez e ele não disse. Segunda vez e ele, olha, depois de algumas tentativas, ele cedeu, porque fica aquela porrinhação dentro de casa que você fala assim, tá bom, e contou, e aí foi a destruição dele. Porque o inimigo é assim, ele é insistente. Ele vem com tentação. Sabe quando você abre o computador e fica aqueles bannerzinhos convidando para você para fazer um negócio que você não deve fazer? Ele aparece só uma vez? Porque você acha que ele aparece várias vezes? É a tal da insistência. Vai uma vez, porque toda coisa que é muito insistente, ele tem o propósito de minar a força para que você ceda. É aquela história do velho ditado que diz o quê? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É a insistência da água que formam aqueles desenhos nas rochas. Então o inimigo, ele vai insistir. Mas qual seria o antídoto contra esse veneno da intimidação do inimigo? A gente pode ver aqui, que eles falaram 4 vezes, e em todas elas, dei-lhes a mesma resposta. É tipo assim, se viesse a quinta, se viesse a sexta, se viesse a sétima, ele daria a mesma resposta. Por que será? Os inimigos de Neemias eram insistentes, mandaram 4 vezes o mesmo convite, e ele deu por 4 vezes a mesma resposta, porque Neemias era coerente com aquilo que ele acreditava. Neemias tinha um propósito no qual ele perseverava, era o propósito de Deus para a sua vida. Então essas duas coisas, a coerência e o propósito, e a coerência do propósito, ligado a um homem que tem caráter, faz com que esse homem persevere e vença toda a insistência. Jesus saiu para jejuar, foi para o deserto, ficou, alguém me ajuda aí, ficou quantos dias sem comer?
40 dias sem comer. E aí depois de 40 dias sem comer, o que ele teve? Puxa, olha, viu, vocês... ele teve fome. Ele teve fome. E o diabo chegou perto dele. Qual que é a primeira tentação, amigão? Vou te tentar na sua necessidade básica. O que é que ele precisava comer? E ele disse, olha, você é o Filho de Deus. Jesus era ou não era o Filho de Deus, sim ou não? Olha a perspicácia da coisa. E ele falou, manda que essas pedras virem pães. Jesus tinha ou não tinha poder para fazer aquelas pedras virarem pão, sim ou não? Você percebe? Jesus então usa a palavra. Ele diz o quê? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Neste momento, eu não estou buscando o pão dessa terra. Eu estou me alimentando da palavra de Deus, do propósito de Deus para a minha vida, da vontade de Deus na minha vida. E eu não preciso ceder à tentação, porque isso aqui é passageiro. Até a fome que eu estou sentindo vai passar. Porque tem muita gente que quando tem fome, tem uma necessidade básica, ele procura atender aquela necessidade básica, para depois pensar na decisão que ele tomou. Ei, você está cometendo uma grande tolice. Quando você é obrigado a tomar uma decisão, quando você é pressionado por uma necessidade básica, geralmente você vai fazer a escolha errada. Porque a fome passa, mas talvez a decisão que você tome seja bem pior para você a seguir. E aí veio a outra tentação. E quando veio a derradeira, e Satanás percebeu que Jesus vencia a tentação no poder de Deus e na palavra de Deus, o que ele fez? Ele citou a palavra de Deus. Você percebe a insistência? Você percebe? Primeira vez, segunda vez, insistência. Diferente de Sansão, Jesus não cedeu. E quando o diabo citou a palavra, porque ele disse, Jesus foi levado a num alto monte, e Satanás mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e ele disse, lança-te daqui abaixo, né? Jesus diante daquela perspectiva, e na palavra de Deus está dito que ele dará ordem aos anjos para que te guardem e te livrem de todo o mal. Aquilo realmente estava na palavra de Deus, mas estava sendo usado fora de contexto. Jesus respondeu novamente, porque a tentativa de Satanás era fazer com que Jesus o adorasse. E ele diz, olha, Satanás, chega. E ele respondeu de novo com a palavra de Deus, mostrando que nós devemos somente adorar a Deus, e só a Deus nós devemos obediência. Nós não somos forçados por coisa nenhuma, por insistência nenhuma, a fazer o que aqueles inimigos, os resistentes da insistência tentam fazer conosco. Nós sempre teremos a força e o poder de Deus para nos livrar de qualquer tipo de insistência do inimigo. Você viu? Contra a insistência, a perseverança. Mantenha-se firmes. Agora a reflexão. Pense. Agora dá uma olhada na sua vida. Você já foi convencido a fazer algo que não queria e acabou descobrindo que era uma fria? Você já caiu em fria pensando que era uma grande parada? O cara chega assim e fala, isso aqui é um grande negócio para vocês. Aí você faz, meu Deus, esse negócio aqui, depois você viu, deu tudo errado. Às vezes você fez isso por causa de uma insistência, pessoas que insistem. Você já foi alvo de difamação? Nós vamos ver agora sobre esse lance desse grande veneno que é a mentira contra você. Não é uma mentira só contada para dizer mentira, mas a mentira que tem um propósito.
de ir contra a verdade que está em você. Você quer ver, ó? Olha lá o texto agora, como o inimigo faz. Ele fez várias tentativas, agora olha só. Então, na quinta vez, 4 vezes, mesmo convite, 4 vezes a mesma resposta. Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Uau, que insistência! Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações. Preste atenção nesta sequência de coisas. Vê se não lhe é bem peculiar, familiar, contextual. Dá uma olhada, ó. Dizem é um sujeito oculto, não é assim que chamam? Dizem, que é colocado nessa pessoa, não é um sujeito oculto? Dizem, entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Uau, grande! Gesem, ó, né? Dizem entre as nações, e Gesem diz que é a verdade. Narrativa, hein, gente? Que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Olha a narrativa. Além do mais, conforme dizem, quem é que diz? Dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Gente, é uma coisa interessante e que se repete nos nossos dias. Difamação é um veneno letal. Isso é verdade, difamação é letal. Eu ouvi uma história, uma certa vez, de um pastor, que aconteceu uma outra denominação, que um dia, um pastor estava pregando, e de repente lá uma mulher se levanta, e ela diz assim: amor. Aí o pastor olha assustado: amor, para de me olhar como se não me conhecesse. Você disse que a gente ia parar com esse fingimento, que a gente ia revelar para todo mundo o nosso amor. A mulher do pastor começa a ter um treco ali, né? Você imagina, uma mulher levanta e fala isso, e a mulher do pastor começa a olhar para ele, e ele diz assim: olha, eu não me lembro de você, não sei quem você é, e eu não tenho relacionamento amoroso nenhum com você. Ela falou: tá, então eu vou contar uma coisa aqui para vocês ouvirem. O pastor aí, ele tem uma cicatriz aqui na virilha, que só quem o vê nu pode perceber. A esposa dele, né, quase desmaiando ali, porque ela sabia que ele tinha aquela cicatriz, disse: meu Deus, aí virou aquela coisa. Enfim, foi montada uma comissão de ética. Aquele homem, todas as vezes que foi perguntado, ele respondeu a mesma coisa. Mas a comissão de ética achou que ele não tinha mais condições, porque era tão claro o que estava acontecendo. A esposa dele resolveu separar dele, e os filhos resolveram morar com a esposa. E mais tarde, um dos pastores da comissão de ética foi visitar uma senhora que estava morrendo com câncer. E ela disse assim: pastor, eu preciso muito confessar um pecado que está me matando, e eu preciso falar isso antes que eu morra. Sabe, uma vez eu fiz isso assim, assim, assim. Sabe, eu tenho que confessar, na verdade aquele homem nunca teve nada comigo. Uma vez ele foi internado, e eu conheci a enfermeira, e eu era apaixonada por ele, e ela levantou o lençol, e eu vi todo o seu corpo, e vi aquela marca. Por isso eu tinha dito aquilo. Aquele pastor foi assim, ficou terrível, mas como que injustiça a gente cometeu? E ele foi de tudo quanto é maneira procurar esse pastor, e esse pastor se afastou da cidade, estava morando em um sítio distante, mas ele achou esse pastor. Disse: olha, primeiramente eu vim aqui para te pedir perdão, porque a gente cometeu um sério erro. Eu espero que você entenda que todos os sinais tal, mas perdão, porque a gente devia ter ido mais a fundo, e principalmente acreditado na sua palavra. E aquele pastor então diz assim: pastor, para o outro pastor, né?
você pode devolver o meu ministério? E aí ele disse assim, claro sim, eu estou aqui para te propor, volte ao ministério. Ele falou, não, aquele que eu tinha lá com aquela igreja. Ele disse, lá não vai mais dar. Ele falou, tá bom, compreensível. Mas você pode devolver o meu casamento? Ela falou, isso aí está fora da minha alçada, vai ter que a tua esposa entender toda a situação, a gente pode conversar com ela. O senhor pode devolver os meus filhos? E mais do que isso, mesmo que minha esposa volte comigo, você pode devolver todo esse tempo que eu não estive na convivência da minha esposa e ela achando tudo que achou de mim e os meus filhos, você pode me devolver? Aí ele disse assim, isso eu não posso devolver para você, sinto muito. Eu disse, pois é, pastor, muito obrigado por você ter vindo aqui, está perdoado, tchau. Você percebe que nós, filhos de Deus, não podemos fazer o jogo, porque eu estou falando aqui como você vence o veneno, mas eu tenho que entender que às vezes eu posso ter sido envenenado e estou envenenando também. Então não participe de grupinhos de fofoqueiros que estão falando da vida de quem você não conhece. Você pode estar destruindo a vida de uma pessoa e depois você faz o que diante de Deus? Amados, nós precisamos dar pelo menos a chance da dúvida. É assim que fala no direito? Sim, o benefício da dúvida. Pois é, as pessoas. Algumas pessoas chegam e dizem assim, mas pastor, eu vejo assim, você é cético demais, não vai acreditando muito nas pessoas. E é verdade, isso é alguma coisa que nós devemos também prestar atenção. Nem todo mundo que está ao seu lado está ali para fazer as coisas, para te ajudar. Sim, mas gente, é diferente de você, por causa de algo que aconteceu, você destruir a vida de alguém. Principalmente porque nós somos a igreja da graça de Deus, do perdão de Deus, que acredita que uma pessoa, por mais que tenha sido errada, ela pode sair do seu erro e se tornar uma nova pessoa. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Na minha vida cristã eu já vi várias pessoas serem transformadas pelo poder de Deus e passarem a ser parecidas com o caráter de Cristo. O plano aqui era acabar com a credibilidade de Neemias e dizer assim, puxa, olha, o rei te ajudou, ele deu madeira, ele deu carta para você passar no meio dos outros povos, ele te deu tudo o que você precisava para você estar aqui, agora você está querendo se fazer rei, você é um traidor. Sabe o que Neemias respondeu? Olha, isso é coisa da sua cabeça, você está inventando tudo isso porque a maldade vem do teu coração. Depois você lê o texto lá, mas isso que Neemias está dizendo. A maldade vem do teu coração. Quanto a mim, eu vou continuar fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. É isso que eu vou fazer. Eu sei quem está com a verdade, eu permanecerei na verdade. E sabe o que Neemias fez? Mais uma vez ele foi orar. Neemias sempre fazia isso. Eu falava, Senhor, olha o que estão fazendo nossos inimigos. Senhor, eu não tenho mais com quem me abrir, a não ser com o Senhor. Porque se eu falo isso para o povo se derrete. Então, Senhor, você já foi alvo de difamação? Já? Como você reagiu? Uma pergunta para você: você já viu alguém ser difamado? Como você reagiu? Contra a mentira, a verdade. E por fim, contra a profetada, a profecia. O veneno é o falso conselho, o veneno é a Bíblia mal interpretada. O veneno aqui é esse. O veneno aqui é, vou te dar uma saída honrosa. O veneno aqui é um conselho que parecia ser bom, porque há conselhos que parecem ser algo de muito bom. É um falso conselho travestido de sabedoria. Sabe? Uau,
Eu sou esperto, vou te dar uma resposta. E aí tinha um profeta, vamos ler o texto. Essa imagem é bem tipo isso, né? Vai lá, por favor, coloque o versículo aí, versículo 6, 10. O texto bíblico, ele diz o seguinte, olha, tinha um homem que ele era um profeta chamado Meetabel, e ele era tataraneto de profeta. E por que a Bíblia relata assim, fulano de tal, que nasceu de fulano de tal, que nasceu de fulano de tal? Porque está dizendo que aquele homem, ele tinha linhagem de profeta. Tinha linhagem de profeta. Mas presta bem atenção no que eu vou te dizer. Ele tinha linhagem de profeta e ele conhecia a profecia. Conhecia lá o contexto das leis de Moisés. Muito bem. Então ele chega para Neemias como um profeta. Olha, Neemias, vamos nos esconder lá no templo, porque o inimigo não vai perceber e descobrir que você está lá no templo. Então vamos embora para lá, você se esconde no templo e eles não vão pegar você, porque o profeta está dizendo, eu estou recebendo de Deus aqui, que o inimigo vai chegar e vai vir para buscar você e tem o propósito de acabar com a sua vida. Você já ouviu algum profeta desse tipo? Eis que te digo, meu servo. E aí dá uma profecia dúbia. Sabe, eu não sei como às vezes nós podemos cair em certas coisas. Gente, são as coisas mais evidentes. O cara fala assim, como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Isso acontece com todo mundo. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa e comecei a falar para ela assim, olha, eu estou vendo você que você está meio triste. O rosto dela já indicava. Então, e você teve um relacionamento. Ela ficou me olhando. Ela falou assim, essa pessoa desiludiu, machucou o teu coração. E eu disse assim, agora eu estou sendo revelado disso. A pessoa quase começou a chorar. E ela estava numa banquinha que lia, aquela coisa, fazia propaganda de gente que lê essas coisas aí. Aí eu falei isso para ela, quase quis chorar. Ela falou assim, como é que você sabe disso? Eu falei, eu sou um profeta. Você é um profeta? Eu falei, sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você vê como o seu coração está suscetível a vários tipos de engano, por isso que você está passando? Eu falei as coisas mais óbvias. Para mim era muito fácil olhar no seu rosto e descobrir. E quem é que não tem problemas de relacionamento? Quem é que não está passando por alguma coisa assim? Ela falou, é mesmo. Eu falei, mas agora eu vou te dar uma profecia em cima. Deus te ama tanto que Ele entregou o Filho dele para morrer por você, para que você tenha vida. Pare de acreditar em bobagens que não vão te dar vida, mas que você tenha vida e vida eterna, e que você conheça a verdade e a verdade te liberta. E eu sou mesmo um profeta, e eu vim aqui para falar isso para você. E deixei um folheto com ela. A gente parece que é meio suscetível a cair em armadilhas como essas. Quantas pessoas estão caindo em armadilhas como essas? Hoje, sim. E Neemias, ele era um homem de oração. Quem é de oração conhece quem? Fica íntimo de quem? Quem ora bastante fica íntimo de quem? De Deus, porque ele ora ao Pai nosso, que está nos céus. Então ele tem intimidade com Deus. Neemias tinha intimidade com Deus. Ele falou, isso não está me cheirando muito bem. Segundo, Neemias, ele conhecia a palavra de Deus. Você sabe o que aconteceria com Neemias? Ele cairia em descrédito total e poderia até ser julgado pela própria lei do templo, e ele estaria acabado. Sabe por quê? Nem o profeta, aquele que profetizou, podia ir junto com ele para o templo, porque aquele profeta, na verdade, estava com algumas coisas meio esquisitas na vida dele, e ele não poderia mais entrar no templo.
Segundo, Neemias não era profeta e nem era sacerdote. Então ele era um homem impuro para entrar no lugar em que ele poderia se esconder, que era o Santo dos Santos. Neemias tinha intimidade com Deus e tinha intimidade com a palavra de Deus. E ele não caiu naquele enrosco. Agora, quero convidar você a pensar numa coisa, a refletir mesmo. Jesus, ele advertiu sobre os falsos profetas. Ele disse que nos últimos tempos, se fosse possível, porque não é porque eles têm a marca do Espírito Santo, até os escolhidos seriam enganados. De tamanho seria um engano. Pergunta para você nós estamos tendo intimidade com Deus para perceber quando algo não vem dele, mesmo que seja em nome dele? Segunda pergunta, nós estamos verdadeiramente empenhados em ler a palavra, conhecer a palavra e estudar a palavra de Deus? Porque senão, amados, a gente vai correr naquele risco sério e velho de que vou resolver meus problemas imediatos, mas você vai se dar muito mal no que diz respeito a um longo tempo de vida saudável e o pior, a eternidade. Por isso, pense, o Senhor se importa com você. Convido você a ficar em pé. E a dizer para você, olha, há tantos princípios com Neemias aqui. Para mim, Neemias é o gestor público que enfrentou os maiores difíceis que um gestor público podia enfrentar, e ele resolveu todos os problemas de gestão pública. Mas mais do que isso, ele deixou para nós, esse livro deixou para nós ensinamentos sobre como agir para sair de um ponto de miséria, de fome, de destruição emocional, psicológica, de problemas terríveis, e ir para um lugar, transformar aquilo em um lugar habitável, saudável, cheio de Deus. Então procure, em cada momento em que você vive percebe naquele ambiente ou naquela pessoa um certo tipo de envenenamento, lembre-se dessa palavra. Não haja segundo a sua própria força, creia no poder de Deus, ganhe sabedoria que vem de sua palavra, e viva uma vida que realmente vale a pena viver.